nós vamos falar sobre uma das obras, né, diretamente atribuídas ao Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Né? Não preciso nem dizer que é um tema polêmico, porque a gente tem interpretações distintas para esse evento ou para essa ação do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que o caminho aqui é tênue, né? Ou eu saio no final aqui com todo mundo entendendo tudo, ou eu saio daqui no final falhando miseravelmente, não entendi nada. Mas que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo me ajude. Deixa eu só fazer uma pergunta a vocês aqui, rapidinho, para a gente começar a nossa aula. Levante a mão. Quem é batizado com o Espírito Santo? Gostei que a senhora levantou na mão. Quem não levantou por quê? Porque não é ou porque não sabe se é? Porque teve alguns irmãos, eu não vou dedurar, que não levantaram a mão. Aí eu quero saber, não levantou a mão por quê? Porque não é ou porque não sabe se é? Então a aula é importante. Já entendo que ela é importante. Se tem pessoas que estão com dúvida, ela é importante. Então a gente vai falar sobre o batismo do Espírito Santo. E agora? Quem está sabotando agora? Aí o Diego, ele estava na hora errada ou no errado? Você não perdeu de zero. Mas não está indo não. Mas eu que apertei agora. E agora? Então você vai ficar me auxiliando o tempo inteiro, isso? Tá ok, vamos lá. Quando você apontar para a data, Tá, se os outros tiveram dificuldade, você não vai ter também. Não, o Tigre começou com o Gustavo, bateu, tinha que ser comigo, né? É espiritual. Jogar fora. Então, pessoal, eu vou seguir esse roteiro, tá? Meu objetivo aqui é apresentar biblicamente no que consiste o batismo do Espírito Santo. Então, está em preto. Como eu sei que esse assunto ele gera dúvidas, eu coloquei um apêndice na minha aula, que é esse segundo que está em vermelho, que eu só vou abordar se houver tempo. Tá? Eu não vou acelerar a aula para ir para o ponto 2. Se houver tempo, eu abordo. Está pronto, mas eu não sei se vai dar tempo, porque o meu objetivo é fundamentar biblicamente para vocês o que é o batismo do Espírito Santo. Ok? Certo. Então, vai ter que ser pastor. Então, é isso que eu pretendo demonstrar aqui. Então, é a proposição. O que é uma proposição? É aquilo que eu estou afirmando e que pretendo demonstrar biblicamente. Essa é a minha tarefa. Então, perceba, a minha definição que eu estou apresentando para vocês. O batismo do Espírito Santo, aí com, do ou no, não importa aqui agora, tá? Essa é uma discussão só gramatical. Não vou entrar nessa discussão aqui agora, não. O batismo do Espírito Santo, na Bíblia, representa a consumação da salvação. Peraí, eu não comecei, eu estou todo enrolado aqui, me desculpa. Essa questão do. Como é que eu. Começou. Eu tenho que ir para a apresentação do Pedro. Então vou começar do início aqui. O batismo do Espírito Santo, na Bíblia, representa a consumação da salvação do cristão. Resulta do arrependimento de pecados e da fé em Jesus. Se estabelece na união eterna do pecador com Cristo. Por fim, capacita-o à vida cristã. Então, percebam que há vários elementos aqui nessa definição. Então, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de requisitos ou de condições, arrependimento e fé. Nós estamos falando do efeito. Qual é o efeito do batismo? É a união com Cristo. Já foi abordado aqui. Opa, beleza, obrigado, Gustavo. Resulta na união com Cristo e tem como efeito prático capacitar o cristão à vida cristã. Ok? Com isso, eu monto esse esquemático, né, de um de para. Né? Então, um de para do batismo do Espírito Santo é um arrependimento e fé, e ele vai para a união com Cristo e nova vida. Então, essa é a minha proposição. É isso que eu pretendo demonstrar a vocês aqui essa manhã, aqui essa tarde. Se eu vou conseguir ou não, que o Senhor me ajude. Então, vamos lá. Minha posição com vocês aqui é o seguinte: eu vou jogar as cartas na mesa para vocês. Eu vou apresentar textos aqui, eu vou analisar esse texto com vocês, para defender a posição que eu estou apresentando. Então eu vou apresentar cartas, e eu não vou só montar um castelinho de cartas para vocês, eu vou dizer como que eu estou usando essas cartas.
Então eu vou entregar a vocês não apenas a minha interpretação, mas os métodos que eu estou usando para interpretar esse texto. Para você seguir o raciocínio comigo. De forma que, se você discordar de mim, você apresente uma contrapartida de raciocínio, entendeu? Não meramente falar assim, não, eu discordo de você. Por exemplo. Aqui meu objetivo aqui não é apenas demonstrar biblicamente o batismo do Espírito Santo. O meu objetivo aqui é ensinar você, eu com toda humildade eu falo isso, não estou acima de ninguém, não estou acima de você, pelo contrário, mas o meu objetivo secundário com esta aula é te ajudar a ler melhor o texto bíblico. Esse é o objetivo secundário de todas as minhas aulas. Então eu vou jogar um princípio. Então, os textos que eu vou analisar aqui, eles seguem esse princípio aqui, que é um princípio básico de interpretação bíblica. Que é o seguinte: você não pode começar a analisar uma doutrina bíblica ou um ensino bíblico por um aspecto especial. Ou seja, você não pode começar a analisar um assunto por um ponto. Você tem que começar do todo. Você tem que começar do amplo. Você começa do amplo, vai reduzindo, até chegar naquele objeto da sua análise, e com esse todo em vista, você entende aquela parte. Então, se eu quero entender o batismo com o Espírito Santo, é uma parte da doutrina do Espírito Santo, eu tenho que entender a doutrina do Espírito Santo, que é o todo. É a mesma coisa o seguinte: vamos fazer um passeio para conhecer. Eu botei essa foto aí. Vamos fazer um passeio para estudar uma espécie de árvore. Não adianta eu chegar de cara para essa árvore, eu tenho que primeiro entender onde ela se encontra, em que floresta ela está, para eu entender primeiro a relação desta árvore com essa floresta, para então eu começar a construir o meu entendimento e então, a partir disso, eu entender melhor essa árvore. Ok? E nós fazemos isso na vida. Nós sempre começamos do todo e vamos para uma parte, para entender melhor a parte. Então, um princípio fundamental da interpretação bíblica é que devemos sempre começar do geral, não foi eu que disse isso aqui, tá? E não do especial, para compreendermos uma doutrina bíblica. E aqui eu vou abrir um parênteses, não é o objeto da minha aula hoje. A minha primeira crítica aqui à teologia pentecostal nesse assunto é que ela desenvolve a sua doutrina do Espírito Santo a partir apenas de Atos 2. Ela tem muita dificuldade de analisar o Espírito Santo quando ela sai de Atos. Ela até sai, a teologia pentecostal até sai, mas ela sai, é a mesma coisa que o trator passando no jardim, ele sai destruindo tudo. Por exemplo, uma das premissas que a teologia pentecostal utiliza para fundamentar essa ideia de dois batismos, que eu não vou abordar aqui, é que Paulo e Lucas têm uma visão diferente sobre o batismo. Ela precisa amarrar essa premissa para sustentar a visão dela. Agora, eu tenho dificuldade com essa pontuação porque eu só conheço um tipo de teologia que costuma colocar autores uns contra os outros na Bíblia, que é a teologia liberal. Não estou dizendo que é a teologia pentecostal liberal. Eu estou dizendo é que quando você diz que fulano, que Paulo está contra Tiago, ou que Paulo está contra Lucas, provavelmente o seu processo interpretativo está errado. Porque a Bíblia não tem erro, ou tem? Sim ou não? Não tem. Então, obviamente, a minha ferramenta está errada de análise. Então, esse é o meu ponto. Então, beleza. Então, vamos seguir o princípio de interpretação. Vamos começar do todo para a parte. Alguém me sugeriria algum texto para eu começar? Por onde eu começaria? Oi? Muito bem. Estamos confiados. Vamos começar do começo. A gente tem que começar do começo. Que é a primeira aparição do Espírito Santo na Bíblia, que já foi citado nas duas aulas. Eu não vou aqui repetir o que já foi dito. O que é importante para esse texto aqui, para nós, é que ele nos define um paradigma do Espírito Santo, ou seja, um modelo para o Espírito Santo. Como já foi dito, o Espírito Santo, a sua atribuição primaz é conferir vida. Perceba que aqui você tem um contraste que eu coloquei em vermelho. Você tem uma terra que é sem forma e vazia, que dá a ideia de sem sentido, de sem função, inútil, e você tem o Espírito Santo pairando sobre ela. Então há um contraste estabelecido aqui entre aquilo que é inútil, sem vida e sem forma, e com aquilo que é significativo da vida e da forma. O processo criacional de Deus é quando esse Espírito toca nessa água. Estou falando aqui em linguagem metafórica, obviamente. Então quando você vê Deus dizendo, haja luz, haja luminares, quem é que vai dar cabo? Quem é que cumpre essa palavra na criação? É o Espírito. É ele que vai construir esse processo. E o Gustavo ele fez uma análise aqui interessante, porque ele viu no útero de Maria uma relação com essa terra informe, que é bonito. O Espírito Santo ele está dando vida no útero de Maria, ou seja, o Espírito Santo ele gera Jesus no útero de Maria
justamente reforçando esse entendimento de que o Espírito Santo ele dá vida. A sua tarefa primais é dar vida, como já foi apresentado aqui. Aí, eu vou dar um pulo longo, eu vou lá para Gênesis, que é para onde eu quero já chegar. Desculpa, eu vou para Ezequiel, em que você tem aqui nesse texto já um apontamento para o Novo Testamento, que é uma obra do Espírito, é a obra do Espírito Santo, por definição, que vai ser ampliada no Novo Testamento. Aqui é o profeta Ezequiel afirmando a renovação do pacto de Deus, não com Israel, mas com a humanidade. Há uma renovação do pacto e, por outro lado, há uma ampliação desse pacto para toda a humanidade. O que chama a atenção nesse texto aqui é a proeminência do Espírito Santo. Vejam vocês em que termos a Bíblia define a atuação do Espírito Santo. Então você tem pessoas que vão ganhar coração novo, elas vão ganhar um espírito novo. O espírito aqui é essa noção de vida, essa nova forma de viver, e em contrapartida, ou melhor, aí tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne. E como que isso vai se desenvolver? Quando ele colocar dentro da pessoa o Espírito dele. Deus vai colocar dentro da pessoa o seu Espírito. Então esse versículo, assim como Gênesis 1:2, ele é paradigmático, ele é modelar. Ele está nos dizendo aqui uma obra que o Espírito Santo vai fazer, e que essa obra ela é constante. Isto é, quem é que regenera as pessoas na história? É o Espírito Santo. Foi o texto de João 3:9, né? Jesus falando: ninguém pode nascer de novo se não nascer do Espírito. Então o que Jesus está falando, o que o Novo Testamento vai desenvolver, é o que já havia sido profetizado pelo Antigo. Então, o que é esse todo aqui, irmãos? O que é esse todo? Esse todo é a existência do Espírito Santo, a sua influência na criação, por meio da infusão de vida, e a sua parte. Agora eu vou começar a sair do todo, eu vou começar a ir para a parte. Então, esse Espírito Santo que está na criação, ele tem uma proeminência num aspecto muito particular da história da redenção. Na história da redenção, o Espírito Santo não vai para a cruz. Na história da redenção, o Espírito gera vida. Ele regenera as pessoas. Está claro? Estão caminhando comigo até aqui? Ok. Então, eu chamo isso aqui, olha só, agora a minha provocação é meu ponto aqui de conexão próximo slide. Eu chamo essas três coisas: a regeneração, a habitação do Espírito Santo e a autoria do Espírito Santo na regeneração de batismo. É como eu estou aqui fazendo uma forçação de barra, provocando apenas, tá? Eu estou forçando a barra aqui, eu estou dizendo que esse texto de Ezequiel 36 fala sobre batismo. O que eu tenho que fazer agora é demonstrar isso para vocês, senão eu vou ser acusado de charlatão. Esse é o meu ponto. Então, há elementos aqui suficientes nesse texto de Ezequiel que me permitem afirmar que o que Ezequiel está falando é que o Espírito Santo vai batizar as pessoas. Tá claro? Então vamos lá. E aí a gente vai para o Novo Testamento. E aí, a pergunta que o nosso irmão Roberto fez, que agora está aqui respondida, espero que você já tenha a resposta. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem a palavra batismo aparecendo na boca de João e na boca dos apóstolos. E é uma coisa que a gente tem que fazer aqui agora é distinguir o batismo de João do batismo de Jesus. Ok? Não são duas coisas iguais. O batismo de João, olha o que ele fala aqui, eu não sei porque apareceu esse erro aí, não está dando para ver, engraçado, não está dando para ver. Olha o que João fala. João tratou de explicar a todos dizendo: eu, na verdade, batizo vocês com água. Eu, na verdade. Olha o que se segue. Mas, ou seja, há uma contraposição aqui agora. Há uma contraposição. Estou falando só de texto. Mas existe um outro tipo de batismo, não é o batismo que eu faço. Esse batismo, ele não é feito por mim. Ele é feito por alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Aí o que João diz: esse que eu não sou digno, que é Jesus Cristo, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui a gente precisa estabelecer essa distinção. Qual era o batismo de João? O batismo de João era um batismo preparatório. Não tinha significado salvífico e ele não tinha qualquer valor, vamos dizer assim, espiritual. Ele era um batismo visual,
em que aquelas pessoas que estavam indo para o batismo de João, elas estavam concordando com a mensagem de João. E qual era a mensagem de João? Arrependimento. Por isso que se você abrir lá em Atos 19:4, alguém abre, por favor? Abre para mim lá. O meu copo está vazio. Por gentileza, alguém me ajude. Atos 19:4, Paulo explica no que consiste o batismo de João. Quem aqui já pode ler? Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, em Jesus. Isto é. Então, olha só. Esse texto de Paulo, ele está dizendo o seguinte: o batismo de João, ele era um batismo que apontava para Jesus. Então, nós não estamos falando do mesmo tipo de batismo. E João faz, esse texto é importante, que ele faz questão de esclarecer a distinção entre o que ele está fazendo, que é algo preliminar, limitado, para o que Jesus vai fazer, que é algo definitivo e universal. Isso é importante. Aí, tem a pergunta do Roberto. O que é o batismo do Espírito Santo com fogo? O pastor apresentou aqui as duas vertentes. Salvação. O pastor apresentou aqui que fogo pode significar purificação ou condenação. De fato, a palavra fogo na Bíblia tem esses dois significados. Por exemplo, quando Pedro, em sua segunda carta, fala que os elementos do universo, céu e terra, se dispararão em fogo, ele não está falando que literalmente a terra, que o anjo vai tacar um fogo, vai jogar álcool na terra e vai ligar um fósforo e vai tacar lá para baixo, para pegar fogo tudo. O fogo ali é purificação. A nova ordem, a nova humanidade, o novo céu e a nova terra, ele vai passar por um processo de purificação que Pedro simboliza em fogo. Aqui, fogo não significa, nesse contexto, não significa purificação por uma razão muito simples que eu vou apresentar para vocês. Oi? O versículo seguinte. O contexto. Né? Jesus está falando, aliás, João está falando sobre uma situação definidora para o reino de Deus. Arrependam-se e creiam porque já é chegado o reino de Deus. Então essa é a mensagem, essa é a condição para as pessoas entrarem no reino dos céus. E o que acontece se a pessoa não entrar no reino dos céus? Ela vai para onde? Ela vai ficar no limbo? Para onde as pessoas vão? Exato. E ele vai simbolizar essa dualidade, essa dual resposta humana à pregação em termos de céu e inferno, em termos de condenação e salvação. Percebam, olha só, percebam vocês. Quem escreveu Lucas, irmãos? Quem escreveu Lucas? É engraçado que a pergunta, a resposta é óbvia, aí você dá o int, aí a pessoa... Foi Lucas que escreveu Lucas. Quem escreveu Atos? Olha que interessante. Lucas 3,16. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, que ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 5. Quem escreveu Atos capítulo 1, versículo 5? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Não é isso que ele está dizendo aqui? Sim ou não? Não, irmãos. A palavra fogo sumiu aqui. Ela sumiu aqui, porque para Lucas não são coisas iguais. Ou seja, não são coisas complementares, são coisas distintas. E observando no contexto, João está dizendo o seguinte: por que ele é mais poderoso? Por que Jesus é mais poderoso que João? Ou melhor, usando a palavra de João, por que Jesus é maior do que João? Porque Jesus é mais alto que João? Não. Porque o que Jesus faz, João não pode fazer. E o que Jesus faz que João não pode fazer? Jesus salva e o que mais? Condena. Esse é o ponto. Ele tem na sua mão uma pá. E ele vai limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro. E o que ele vai fazer com o joio? Ele vai jogar num fogo que nunca se apaga. Existe um outro processo interpretativo, uma regra de interpretação, em que uma mesma palavra sendo repetida no mesmo contexto, ela não pode assumir duas conotações diferentes. Exceto se esse autor está com uma distinção cognitiva. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O que vem, Roberto, o que vem na sua cabeça quando eu digo a palavra gol? Futebol, bola. Oi? O que veio? Veio o
que contexto veio na sua cabeça quando eu falei gol? Futebol. O seu cérebro, automaticamente, ele já busca um contexto dessa palavra. Mas a palavra gol só significa futebol? Carro. Então, o que vai definir a palavra gol? Nesse caso, como ela tem vários significados, é o contexto. Perceba que o nosso cérebro não raciocina sem contexto. Ele raciocina com contexto. Então, eu preciso ir para um contexto para entender. O contexto aqui diz isso. Você defender que aqui é um batismo com purificação, ou seja, ou na teologia pentecostal, que é a língua, você precisa fundamentar isso aqui no contexto, que na minha visão não tem fundamento. Então, o que eu quero chegar aqui é que existem 2 batismos no Novo Testamento, o de João e de Jesus. Agora nós vamos focar no de Jesus, que é o objeto do nosso interesse aqui. Quando a gente olha para o batismo, a gente tem um padrão. Tá? Você tem 4 elementos para você analisar um batismo. Você tem o batizador, você tem o batizado, você tem um elemento que se utiliza para batizar, e você tem um propósito desse batismo. E na Bíblia, a gente tem 4 pessoas batizando. Você tem Moisés. De onde eu tirei isso? Oi? Paulo. Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, ele lê a travessia do Mar Vermelho como batismo. Eu não estou concordando com Paulo aqui, obviamente. Então, agora, por que Paulo faz essa leitura da saída do povo de Israel do Egito para o deserto como batismo? Porque há um elemento ali de mudança drástica. Né? Paulo diz que em Moisés, aliás, na nuvem e no mar, o povo de Israel foi batizado em Moisés. Com isso a gente consegue tirar isso tudo. Quem está batizando ali? Moisés. A experiência é a comunhão com Moisés. Então ele é o batizador. Qual o elemento de batismo ali? É a nuvem e o mar. Ambos simbolizando essa água, essa meio que água. Quem são os batizados? Em Moisés e Israel. O povo de Israel. E qual é o propósito desse batismo? É que ao saírem para o deserto, esse povo sai em comunhão, esse povo sai sob a liderança de Moisés. Então há uma relação que se consuma nessa saída do Egito. Até o Egito eles estavam subordinados a Faraó. Quando eles saem do Egito, eles são subordinados a Moisés. Isso está claro para vocês? Não sei, pessoal. Eu estou falando isso aqui, eu só estou explicitando o que Paulo está dizendo, tá? Eu sei que não é muito meio que óbvio, né? Porque tem que fazer uma leitura um pouco mais detalhada, mas é isso. Eu estou falando isso porque Paulo chama a experiência do deserto de uma experiência de batismo. Estou explicando por quê. Quem também batiza? João. Ele batiza quem? As multidões. Aonde ele batiza? No Rio Jordão. Com que propósito? Arrependimento. Quem também batiza, além de João? O pastor. Ou aquele designado pela igreja. Quem ele batiza? O candidato ao batismo. E qual é o elemento que ele utiliza para batizar? A água. E qual é o objetivo do batismo que é feito pelo pastor? Vamos responder objetivamente, isso é, em nome de quem o pastor batiza? Da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito. Então, esse elemento é um elemento também de comunhão. Ou seja, quando alguém é batizado em águas, eu não estou dizendo aqui que o batismo com água automaticamente confere essa bênção. Estou dizendo que ele simboliza essa bênção. Então, quando alguém é batizado em águas, essa pessoa é batizada para a comunhão. Tanto é que a partir disso, ela se torna povo de Deus. Ok? Agora, o batismo de Jesus que é importante que nos interessa aqui. A quem Jesus batiza? A igreja. E agora esse é o ponto. A quem, que elemento é o elemento de batismo de Jesus à igreja? É o Espírito Santo. E qual é o objetivo do batismo de Jesus à igreja? Por que ele batiza o seu corpo? Aliás, por que ele batiza a igreja? Por que ele batiza as pessoas? Para inserirem na igreja ou para terem comunhão com ele. Vejam bem, eu vou voltar aqui no slide para vocês. Gente, eu preciso ser muito honesto. Eu estou sendo complicado aqui na minha fala? Vocês estão me acompanhando? Tá? Eu estou falando só o que João está falando aqui, ó. Ele vos batizará. Ou seja, Jesus está batizando. Português. Quem é o autor daquela frase ali? Mas vem aquele que é mais poderoso, ele os batizará. Quem é o sujeito dessa frase? O sujeito é Jesus. Jesus os batizará.
com o Espírito Santo, com fogo. Então eu só estou transformando isso no gráfico, que Jesus batiza as pessoas. O batismo é dele. Ok? Vamos lá. Além disso, você tem no Novo Testamento, isso já é palavras da boca de Jesus, você tem o ensino de uma promessa. Jesus entrega aos seus discípulos uma promessa. E essa promessa é chamada de a promessa do Espírito Santo. Olha o que ele diz em João 7,39. Na verdade, João dizendo sobre Jesus. E disse isto ele, do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Lucas 24,49, palavra de Jesus. Envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? É o Espírito Santo. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. Um sinônimo para batismo. Revestidos de poder que vem do alto. Atos 1, 4, 5. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Quem está dando essa ordem? Jesus. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, que é de João 14,16, o Espírito Santo, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, aí ele distingue, está vendo? Isso que é importante, pessoal. Eu fiz questão de fazer um slide para distinguir, porque se vocês tiverem na cabeça de vocês que o batismo de João é igual de Jesus, a gente vai misturar melancia com banana. Não é para fazer isso. Então Jesus distingue, porque João, na verdade, o batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. É isso que está escrito aqui? Com o Espírito Santo. Dentro de poucos dias. Aqui, Jesus está se referindo nessa palavra aqui. O que são esses poucos dias, Jesus? Oi? O que é? O Atos 2. O derramamento do Espírito Santo. Vocês têm que ficar em Jerusalém. Vocês só vão cumprir a grande comissão quando vocês forem batizados do Espírito Santo. Quando vocês receberem o derramamento do Espírito Santo. E aonde ocorre essa promessa? Aliás, onde essa promessa é cumprida? Atos 2:34. Sermão de Pedro, explicando o que houve. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então, o que é Atos 2? Esse é o primeiro ponto. O que é Atos 2, irmãos? Atos 2 é uma experiência paradigmática. É a terceira vez que eu uso essa palavra aqui. É uma experiência modeladora. Atos 2 é a experiência de todo aquele que é corpo de Cristo. Toda a igreja de Cristo. A experiência de batismo é a experiência de todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Lembra o que eu quero demonstrar para vocês aqui no começo? De que o Espírito Santo é a consumação, a batismo do Espírito Santo é a consumação da salvação? Gênesis 1:2 é paradigmático em que sentido? O Espírito Santo está na criação. Mais do que isso, a vida que existe na criação vem do Espírito Santo. Atos 2 é paradigmático para dizer o quê? É que toda a experiência de salvação é uma experiência de recepção do Espírito Santo em sua vida. Pode chamar ele de um divisor de águas. Né? Sim. Foi falado aqui, a era do Espírito, ou a era escatológica. Né? O Stott chama isso de a era do Espírito. O que está acontecendo em Atos 2 é uma mudança no mundo, é uma nova era. É a era do Espírito. E essa proeminência do Espírito era fundamental para a gente precisa entender fundamentalmente o que é essa experiência do Espírito. Então, o que Jesus promete isso em João e cumpre em Atos 2? Enfim, eu não vou entrar nesse ponto, porque eu não quero aqui, a língua está coçando, mas eu não quero ir para a teologia pentecostal, porque eu vou desviar minha aula. Mas não é uma experiência de uns poucos privilegiados. É a experiência de todo o povo de Deus. É isso que eu quero demonstrar aqui agora. Vamos lá. O que acontece em Jerusalém, em Atos 2, no cenáculo, se repete em Atos. Se repete não na mesma intensidade e proporção. Se repete de forma qualitativa. O que está acontecendo em Atos 2? Olha o que Pedro está dizendo. Arrependam-se e cada um de vocês seja
batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Gente, isso aqui é batismo com águas? Sim ou não? Isso aqui é batismo com o Espírito Santo, é salvação. Porque os elementos da salvação estão presentes nesse texto: arrependimento, remissão de pecados e recepção do dom do Espírito Santo. Então, olha o que Pedro está dizendo: arrependam-se, ou seja, o que vocês estão vendo, para que isso seja uma realidade na vida de vocês, ele está falando para a multidão, para quem ele está pregando, para que essa realidade dos 120 dentro do cenáculo seja a realidade de vocês, vocês precisam se arrepender e crer para serem batizados. Está claro isso? Mas essa experiência, ela acontece em Samaria, na casa de Cornélio e em Éfeso. E aí eu preciso abrir um outro parênteses aqui interpretativo. O que Jesus falou em Atos 1:8 para os seus discípulos? Que já foi lido aqui. E vocês me serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Percebam aqui uma retórica expansionista, geograficamente falando. O que Lucas quer demonstrar aqui é que a experiência de Atos 2 não foi a experiência exclusiva de 120 pessoas. Ela é a experiência de todo o povo de Deus que é salvo em Cristo Jesus. Olha só, Samaria. O povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Que em Atos, isso é fé. Receber não é ouvir. É depositar confiança naquilo que está sendo dito. Então eles recebem a palavra de Deus. Ali chega Pedro e João, oraram para que eles recebessem o quê? O Espírito Santo. Então a experiência dos samaritanos, que é o que autentica, que foi falado aqui na aula do pastor, a autenticação de que aqueles samaritanos haviam crido e sido salvos, era que eles receberam o Espírito Santo. Então, essa noção, percebem o teor da conversa aqui, irmãos? Aqui é um processo fiscalizatório. Os Pedro e João, os cabeças da igreja, saem de um determinado lugar, que eu acho que é Jerusalém, e eles vão lá em Samaria para ver com os próprios olhos que os samaritanos estavam recebendo a palavra de Deus. Olha, mas o que falta para eles se tornarem um de nós? Eles precisam receber o Espírito Santo. Eles precisam ser batizados. Então, os apóstolos autenticam, selam aquela experiência de conversão e o Espírito Santo cai sobre eles, recebem o Espírito Santo. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. O que esse texto está dizendo aqui? Batismo no nome do Senhor Jesus em Atos é o batismo nas águas. São coisas distintas. Qual que vem primeiro? Não é o objetivo aqui. Mas o fato é, a água simboliza algo. Ela não é em si mesmo significativa. O batismo nas águas significa algo. Ela significa passagem, uma nova passagem de vida para a pessoa. Em tese, a pessoa que é batizada nas águas, que a igreja testifica e sela, é uma pessoa que a igreja reconhece como convertida. Uma igreja que a igreja conhece como já teve recebido o Espírito Santo. Então, como ele só tinha o batismo do Senhor Jesus, esse batismo do Senhor Jesus não é o batismo que João fala que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Senhor Jesus aqui é o batismo nas águas. Tendo visto o fato de que eles só tinham sido batizados em nome de Jesus, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Cornélio. Qual é a questão de Cornélio aqui? A questão de Cornélio aqui é porque Cornélio não era judeu e também não era de Samaria. Ele era um gentio. Então, esse capítulo ele está disposto aqui para nos mostrar de novo que a experiência de Atos 2 ela se espalha em Atos. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir. Isso em Atos. Isso para Lucas é fé. Prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Gente, essa linguagem aqui é linguagem de salvação. Está claro para vocês? Linguagem salvífica, linguagem soterológica, a palavra que você quiser usar.
Enquanto Pedro falava, ou seja, olha o condicional aqui. Pessoas estão ouvindo e está sendo discutido sobre o requisito da fé para ser salvo. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo cai sobre todos os que ouviam a mensagem. O que é isso, irmãos? Isso é batismo do Espírito Santo. E qual é o contexto aqui? É de capacitação? É de salvação. Há um selo, há uma autenticação de uma fé que foi externada. E essa autenticação ocorre por meio do batismo do Espírito Santo. E por fim, Éfeso. Éfeso é interessante, porque já lá longe para caramba, sai de Jerusalém, Judéia, Samaria, e está lá em Éfeso, lá na Ásia. O que é interessante aqui é que o batismo de João volta à tona. Lembra que eu falei para vocês que é importante distinguir o batismo de João do batismo de Jesus? O batismo de João retorna a Paulo aqui. Aí encontram Paulo. Paulo perguntou, então, e vocês? Que batismo vocês receberam? Olha só que interessante isso aqui. Para Paulo estar perguntando isso, é que para Paulo, o apóstolo, o batismo ele era fundamental na experiência cristã. Se ele está dando um cheque, se ele está fazendo uma fiscalização do batismo alheio, é porque o batismo é importante. Que batismo vocês receberam? E eles responderam, o batismo de João. Porque eles eram discípulos de João. E qual era o batismo de João, irmãos? Era o batismo de arrependimento. Ou seja, esses discípulos aqui, eles haviam compreendido que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Mas eles ainda não tinham fé em Jesus. Precisavam de fé. O batismo de João, Paulo explicou, o batismo de João é o batismo do arrependimento, dizendo para que o povo cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Ou seja, o batismo de João é um apontamento, ele não é um fim em si mesmo. Então, aliás, eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui provavelmente esse batismo vai ser com água, para autenticar a sua fé, que já tinha sido demonstrado uma vez que o texto aqui, não sei se eu coloquei aqui, chama de discípulos. Eu não coloquei aqui. Mas o texto chama que se refere a eles como discípulos. O que está acontecendo nessa história aqui toda? É que o batismo com o Espírito Santo ele é um batismo de salvação. Ele é um batismo de início à vida cristã. Ele é um batismo por onde todo mundo entra para se tornar filho de Deus. E aí Pedro, capítulo 15 de João, parou de novo. Tiago, oi. Um pouquinho aqui nesse finalzinho aí. Pode falar. Porque a pergunta é bem simples. Então, o arrependimento ali, no caso, que Paulo queria dizer ali sobre o que escreveu João, pulou lá. Não, pode deixar ali. Não, mas tá. Volta lá, por favor. Isso. Aí o que Paulo repete, a fala de João ali. Então, hoje, para nós, o arrependimento, então, em si, ele não está completo para a salvação. Só o arrependimento, que foi dito por João, foi uma etapa. Mas ainda está faltando, que é selar isso pelo Espírito Santo no batismo em Jesus. Isso, e a fé. A questão ali é que as condições, para o batismo é arrependimento e fé. Que isso aqui agora eu vou vir para a teologia, vou para a tradição cristã. O que habilita uma pessoa vindo de fora se tornar um de nós? Ele tem que demonstrar a todos arrependimento e fé. E fé aqui é um pilar importantíssimo. Ele tem que olhar para Jesus Cristo como as Escrituras nos ensinam a olhar para Jesus Cristo. Então a questão ali do batismo de João é que o João ele chega, ele faz o seguinte, eu vou tentar extrapolar aqui uma analogia, não sei se vai dar certo, mas tudo bem. O João ele bota o pé na porta. Ele vem, chuta a porta e abre a porta. Só que você vê a porta aberta não significa nada. A entrada nessa porta é arrependimento e fé. Então, o que estava acontecendo com as pessoas ali era o batismo de arrependimento. Elas entenderam, eu vou usar um termo do Novo Testamento, elas entenderam a era messiânica. Existe alguém entre nós que eu preciso conhecer, que essa pessoa é objeto da minha fé. E eu reconheço que eu preciso crer nessa pessoa que ainda não sei quem é. João, me batiza. É nesse sentido. Então, tanto é que isso é bonito.
Lá em João capítulo 1, quando Jesus aparece, João está batizando, o texto diz que João faz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus. Então, esse é a quem vocês vão crer. É este que salva vocês. Então, isso aqui que eu estou fazendo, eu estou preparando o caminho, né? Vocês sabem a analogia de preparar o caminho? Sabe qual é a analogia de preparar o caminho? Que é Isaías 44, se não me engano, e é o próprio termo de... o que é preparar o caminho? Quando os reis, né, os imperadores, iam visitar as suas províncias, geralmente o caminho era horroroso. Igual o caminho da minha casa, cheio de buraco. Itaboraí, tipo Itaboraí assim. Então o que você tinha que fazer? O rei vinha numa cavalaria impecável, não podia sujar o pé, não podia quebrar a roda da charrete dele, o cavalo não podia machucar o pé. O que você fazia? Ele mandava uma comitiva à frente dele para aplanar o caminho, para preparar a chegada dele. Então quando alguém chegava assim, você abria a sua casa, a sua rua, a sua porta com a sua casa, aí você se deparava com os funcionários da prefeitura, varrendo a rua, passando enxada, capinando. O que vinha na sua cabeça? O rei está vindo, o imperador está chegando, ele vai visitar minha rua, porque os caras estão fazendo isso aqui. Então o João é isso. Se João está pregando o arrependimento, então aquele que salva as pessoas dos seus pecados está próximo. É nesse sentido. Está claro? Está claro mesmo? Aplana o caminho. Ele prepara para Cristo. Exatamente. João, ele é um apontador. Ele aponta Jesus para as pessoas. Por isso que tudo que ele faz, por isso que tem aquela conversa. Eu estou até um pouco desvirtuando um pouco da aula, por isso tem aquela conversa. Ele manda os seus discípulos ir para Jesus e fala assim: vai lá e pergunta a ele se é ele mesmo que a gente deve crer. Você prepara o caminho para que o rei possa caminhar por aquele caminho. Então é isso. Então esse batismo ele é incompleto porque Jesus é quem batiza de fato. Então, agora, o que eu quero interesse aqui? O discurso de Pedro. Então Pedro está olhando em retrospectiva, são 38 minutos, tem 12 ainda, acho que dá tempo. Pedro então está olhando em retrospectiva o que aconteceu na casa de Cornélio, ele vai dar o seu parecer, e o parecer dele é importante, ele é apóstolo. Além dele ser apóstolo, o que ele falou, Atos, Lucas registra em Atos. Além de Lucas ter registrado em Atos, Atos está na Bíblia. A Bíblia é inspirada e inerrante, logo que ele está falando, tem todo valor. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e cresçam. Para a crise de Pedro. E qual foi a crise de Pedro com Cornélio? É que para Pedro, só os judeus precisavam ser salvos. Pedro, aí eu vou fazer uma brincadeira com a palavra de Jonas. Pedro era um Jonas do Novo Testamento, ele não queria que os gentios se convertessem. Então Deus vai confrontá-lo, né? Aquela descida do manto para comer um monte de comida impura que os judeus não comem, Deus está forçando o escrúpulo de Pedro, o escrúpulo judaico dele. Enfim, ele aprendeu a lição, ele diz: olha, os gentios eles têm que receber a salvação, se eles crerem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, ou seja, a palavra chegou até os gentios. Lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Aqui Pedro está se referindo aqui a nós, ao Atos 2. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. O que Pedro está dizendo é o seguinte: o que houve na casa de Cornélio foi um batismo de salvação, porque a salvação chegou aos gentios. Olha que interessante aqui, você tem um meio, que é a pregação do Evangelho, você tem o resultado, ou melhor, a resposta a esta pregação, que é a fé, e a consequência é o batismo do Espírito Santo. Está claro? Essa sequência? Agora vamos para Paulo. Lembra que agora a gente já está na parte, né? Eu estou na parte, eu estou falando só sobre o batismo do Espírito Santo. Em que parte da aula eu estou agora? Eu estou analisando outros autores para ver se esses outros autores corroboram ou não o que Pedro está dizendo, o que Atos disse, Lucas disse. Aí vamos para Paulo. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Filho mediante a fé, isso é o quê, irmãos? Isso é capacitação para servir a Jesus? Isso é salvação. Porque todos vocês foram batizados em Cristo. De Cristo se revestiram. Então, novamente aqui o termo batismo está unificado à salvação.
Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui lembrou vocês Gênesis 1:2, não lembrou? O que estabelece o caos em Gênesis 1:2? É a ausência do Espírito. O contraste ali é a terra sem forma e vazia, ela estava sem forma e vazia, porque o Espírito estava sobre ela, pairando sobre ela. Essa sem forma e vazia, ela vai deixar de existir quando o Espírito Santo entrar, quando o Espírito Santo atuar na criação. Por isso que Ezequiel, olhando para trás, ele vê a criação do mundo, ele faz um paralelismo entre a criação do mundo e a criação dos filhos de Deus. O Espírito Santo entra na vida dessas pessoas. Habita. Habita, perfeito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Dizer que alguém não é de Cristo é dizer que alguém não é salvo. Alguém tem dúvida sobre isso? Tem um texto em Gálatas que Paulo fala sobre isso. Aqueles que negam a justificação pela fé não são de Cristo. Não tem Jesus. Enfim. Pois, em um só corpo, aliás, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Aqui é o propósito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Qual é meu ponto aqui? Que eu quero demonstrar para vocês. É que esse ensino de Paulo, variado sobre o Espírito Santo habitando o cristão, ele reúne todos os elementos para a salvação, a saber, a fé, a união com Cristo e a vida cristã. Então, quando a Bíblia fala de batizar com o Espírito Santo, ela está falando da experiência, da autenticação de Deus, da experiência de salvação. Por fim, o selo penhor, que o pastor já ampliou, que, vamos dizer assim, isso aqui é a experiência prática do batismo do Espírito Santo. Isso aqui, aí eu vou entrar num campo subjetivo, que o pastor falou, né? Objetivo e subjetivo, né? Objetivo e subjetivo. Agora eu vou entrar num campo subjetivo aqui, que é você e Deus. Esse selo, ele é o Espírito Santo dizendo, selando no teu coração que você pertence a Deus. E aí, embutidos esses conceitos foram ditos: autenticidade e integridade. Você pertence a Jesus. Por isso que ele diz: vocês foram, tendo nele crido, novamente, elementos de salvação. Novamente, contexto de salvação. Tendo nele crido, vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O que Deus prometeu aos discípulos e cumpriu em Atos 2? O derramamento do Espírito Santo. O Espírito é o penhor da nossa herança, ele é a garantia. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha só que interessante. Quando Cristo vier, ele vai chamar você pelo seu nome. E você vai subir. Qual é a garantia que você tem disso? O Espírito. Essa é a garantia. É que você tem o Espírito Santo na sua vida. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito. Aonde? No nosso coração. Isso aqui é uma experiência mais subjetiva, que cada um vai ter a sua. Mas, Tiago, eu tenho fé, eu amo Cristo, eu creio no Evangelho, eu busco aplicar o Evangelho na minha vida, eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Espírito Santo, mas eu não sei se eu sou selado. Esse não sabe, a Bíblia não te autoriza a você afirmar isso. É possível que você não tenha certeza, que você não saiba, é diferente. Uma coisa é você saber, outra coisa é você não experimentar. Porque isso aqui é o campo da experiência. Você é selado. Quando eu digo você, eu não estou vendendo ilusões aqui, por favor, está aqui claro isso. Eu digo você, eu estou pensando aqui numa pessoa ideal, aquela que creu em Jesus, que pertence ao povo de Deus. Você tem o selo do Espírito Santo. Mas, Tiago, eu não sei se eu tenho. Eu não tenho dúvidas. Busque. Busque essa convicção. Peça a ele essa certeza. Como lemos aqui, se Romanos 8:16 diz que o Espírito Santo testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus,
E se você tem dúvida a respeito disso, peça ele para testificar. Peça ele para relembrar você sobre isso. E ele vai te relembrar. E aqui eu vou abrir um parênteses, se me permitir. A minha experiência de conversão, e por isso, essa é a razão pela qual eu tive uma crise profunda da teologia pentecostal. Porque eu não aprendi isso dentro de uma teologia que se dizia uma teologia do Espírito Santo. Eu nunca fui ensinado sobre esse selo do Espírito Santo, que para mim é uma doutrina consoladora. O fato de que os... Você sabe como é que eu imagino essa doutrina? Imagina que Deus está olhando do céu e está vendo um monte de pessoas assim, aí tem um carimbo na mão, aí ele vai na sua cabeça e toma. Já era. Você pertence a ele. Você pode não estar vendo esse carimbo na sua cabeça, mas ele está vendo. É assim que eu vejo. Essa doutrina para mim é linda, é belíssima. Só que eu não aprendi isso dentro de uma teologia que se dizia preservar o Espírito Santo. E entra em crise. Porque isso é bíblico, isso aqui não é Bíblia, isso aqui é uma garantia. Isso aqui é para que ninguém ande por esse mundo vagando com dúvidas sobre a sua salvação. Uma das coisas que o Espírito Santo entrega a nós é essa convicção de que nós somos filhos de Deus. Quer você esteja passando por momentos bons, quer você esteja passando por momentos ruins. Quer você tenha vencido o seu pecado, ou quer o pecado tenha esmagado você. Essa experiência é uma experiência de todo o crente. Mas, Tiago, eu não tenho. Peça. É o que eu posso dizer. Peça. Clame a Ele para Ele lhe dar essa experiência. Então você tem o selo do Espírito Santo, que é, aqui como eu volto, antes de eu passar para o próximo slide para terminar, que é uma consequência dessa salvação. Aí os teólogos vão discutir se essa experiência do selo ela é simultânea à conversão ou se ela é posterior. Por exemplo, Martin Lloyd Jones diz que é depois. Stott diz que é no ato. Eu concordo com o Stott, porque essa foi a minha experiência. Não estou dizendo que a minha experiência é autoritativa. Estou dizendo que a minha experiência ela é a definidora da verdade. Mas foi isso que eu experimentei quando um pastor cantou no meu ouvido Efésios 2,8. Porque pela graça dos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que o homem não se glorie. Esse versículo foi o versículo da minha conversão. Quando eu vi esse versículo, eu entendi tudo o que aconteceu na cruz. Gente, por que eu só entendi isso quando eu escutei esse versículo e foi dito da boca do meu pastor? É como foi falado aqui pelo Gustavo. Porque a minha capacidade cognitiva não tinha entendido esse texto antes. Porque a minha capacidade cognitiva não consegue me dar essa compreensão. O Espírito Santo precisa me iluminar. Então, quando isso aconteceu, quando isso ficou claro para mim, eu senti na alma um gozo, uma alegria profunda de que eu era filho de Deus. Então, na minha vida, na minha experiência, isso foi simultâneo. Ah, mas na experiência do mundo vai ser assim? Eu não sei. A Bíblia não afirma. Vai ter um momento, assim, tem um momento da vida em que você, não importa onde, como, com quem, em que circunstância, que você vai falar assim, sim, eu creio em Jesus como meu Salvador. Aí você recebe o Espírito Santo. Isso. Essa é a minha proposta. Não, então, aí foi da boca para fora. Foi da boca para fora. Nessa dúvida, Tiago, Pode falar. mas os frutos do Espírito vai me ajudar a ter essa comprovar. convicção. Perfeito. Aí foi o que o Gustavo falou, é o tempo, né? Quando tu falou, né? O tempo vai ter que passar. O tempo vai ter que passar para você demonstrar a sua fé. Aí o relógio, aí te parou o cronômetro. Então, assim, eu não posso chegar para você e falar assim, olha, acreditem que eu sou salvo, que eu tenho o Espírito Santo. Eu não posso falar isso. Vocês têm que observar isso na minha vida pela minha conduta. O que eu atesto para vocês é que eu tive uma experiência de conversão. Houve um momento da minha vida, eu já era batizado nas águas, debaixo de um telhado, um pastor, ele me fez uma pergunta e eu respondi errado. Ele, não, meu filho, coitado, você está faltando muito a beber. Deixa eu te explicar aqui. Aí ele me explicou. Parece que entrou na minha cabeça, cara, eu entendi tudo na mesma hora. Foi uma experiência arrebatadora, para mim foi. Eu entendi tudo na hora. Eu entendi porque Jesus estava na cruz, que eu não tinha entendido até então. Então, para mim, foi na mesma hora. E aí eu tive esse gozo na alma de que eu pertencia a Jesus. E nunca mais eu perdi esse gozo. Nunca mais eu perdi. Já passei por momentos difíceis na vida. Já tive dúvidas. Mas eu nunca duvidei de que Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu não atribuo isso à minha capacidade, não. Pode ser isso. Aí, por isso que nós devemos estudar a Bíblia. Porque a Bíblia nos dá parâmetros objetivos para saber se aquela experiência ela é verdadeira ou falsa. Por isso precisamos entender os textos, precisamos entender a doutrina. A doutrina guia a nossa relação com a prática. Por isso que a gente não faz isso, né? Aqui, Sim. porque você está pela emoção. Na maioria das vezes. Você levanta um monte. Né? Aí lá, você foi maravilhoso, o dia foi salva,
verdade, aí você fica olhando, aquelas pessoas sumiram. Perfeito. E ela continua comendo as coisas. Perfeito. Porque para ela e para aquele pregador, provavelmente, um ato externo é salvação. Não é? Ao levantar-se, ir à frente, ou até chorar. Eu já vi muito isso, chorando, ajoelhando. Não é. Isso mostra que nós precisamos confiar no Espírito Santo para a salvação. Ele precisa fazer a obra dele. E nós precisamos, como igreja, nós temos mecanismos internos aqui para entendermos se aquilo foi verdadeiro ou falso. Se aquela profissão de fé foi verdadeira ou falsa. A priori nós concordamos, a pessoa entra, se torna um de nós. Mas se ao longo do caminho essa pessoa negar na prática aquilo que ela falou, a igreja tem um remédio chamado disciplina para chamar aquela pessoa ao arrependimento. E se ela não se arrepender, o que a igreja faz? A igreja exclui. Ao excluir, a igreja diz o seguinte: este não nos pertence, ele não é um dos nossos. Porque ele, embora ele diga que crê no que cremos, a sua vida não corrobora aquilo que ele crê, aquilo que ele afirma crer. E a texto de Lutero, texto de Paulo, Efésios 2:10, para que andassem nas obras que ele mesmo preparou de antemão para vocês. Isto é, a boa obra, ela acompanha a salvação naturalmente. Ok? Deixa eu resumir então, irmãos. O que é o batismo do Espírito Santo? Que eu procurei demonstrar aqui, que eu não sei se foi claro. O batismo do Espírito Santo é uma experiência única e universal. Quando eu digo única, eu estou aqui desfazendo o ensino que existem 2 batismos. Quando eu digo que é universal, é que ela é para judeus, samaritanos, gentios, gregos, brasileiros, africanos, vascaínos, dominicos. Enfim, todo mundo pode receber essa salvação. O que eu afirmei aqui também é que o batismo com o Espírito Santo, conforme relatado em Atos, ele é o batismo da salvação. O resultado desse batismo, aliás, acho que eu usei a palavra errada aqui. Não é resultado, ele é condicionado. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé, ele é espírito. Tanto é que quando você vê nos textos, arrependeu-se, teve fé, recebe o batismo. O batismo, a experiência do batismo posterior, a Bíblia atestar que aquela pessoa teve fé. Marca o início da vida cristã. Nesse sentido, você não é salvo e você precisa receber um batismo para te ensinar a viver a vida cristã. Não, esse batismo aqui da salvação te habilita a viver a vida cristã. Você botou que o batismo resulta do arrependimento. Então, a palavra está errada. A palavra está errada. Eu estou escrevendo errado. Ela é condicionada pelo arrependimento e fé. O arrependimento e fé gera o batismo. Como eu demonstrei, né? Você tem texto. Não, pode falar. Desculpa, resulta do. Desculpa. É verdade, resulta do. É depois de. Não é resulta no. Tá claro? É verdade, tá certo. Muito bem. Resulta do arrependimento e fé. Não resulta no arrependimento e fé. Ou seja, eu sou batizado e depois de batizado eu tenho arrependimento e fé. Não, o arrependimento e fé me leva à experiência do batismo. Marca o início da vida cristã, representa a união da pessoa com Cristo. Lembra que eu usei para vocês o texto aqui da habitação do Espírito Santo e do selo? Isso é união, isso é comunhão. Isso é unidade. E é a garantia da salvação que eu mostrei para vocês. A minha conclusão é: o batismo com o Espírito Santo é a instrumentalização da salvação do cristão e de seus benefícios. Quais são esses benefícios? A confiança de que seus pecados foram perdoados. Então, se você confia que seus pecados foram perdoados, você tem o Espírito Santo de Deus. O privilégio de ser inserido no corpo de Cristo. Se você pertence ao corpo de Cristo e você ama estar no corpo de Cristo, só é evidência de que o Espírito Santo habita em sua vida. E a segurança de que, uma vez tendo sido salvo, a sua vida será preservada até o fim pelo poder e a fidelidade de Deus. Você pode até duvidar, meu irmão, se a sua oração tem sido tão boa quanto ela deveria. Você pode até ter dúvidas se você ora bem ou ora mal. Você pode até ter dúvidas se a sua leitura da Bíblia é ruim ou boa. Mas uma das coisas que o Espírito Santo coloca no seu coração é que, apesar de qualquer coisa, você é filho de Deus. Ele te dá essa certeza. Mas, Tiago, eu não tenho. Peça. Além disso, o Espírito Santo sustenta a igreja com dons e capacitação para testemunhar em Jesus Cristo no mundo, sendo inadiável que cristãos regenerados
busquem a plenitude do Espírito Santo. E aqui eu toco num ponto que eu não toquei até então. Aí eu vou para a aplicação. Se o batismo, está errado de novo agora. Sendo o batismo a obra do Espírito Santo na salvação que eu procurei demonstrar aqui ao longo da aula, se isso é verdade, se eu não cometi um erro que é absurdo, se eu não distorci as escrituras, ou não enganei vocês, então nós devemos viver conscientes e confiantes da nossa posição como filhos regenerados de Deus. Então, o primeiro efeito de que você é batizado no Espírito Santo é que você é filho de Deus. Você sabe disso. Você sabe que você não é igual às pessoas que não têm Jesus. Você sabe que um processo aconteceu na sua vida de que você não é mais o antigo Tiago. Eu olho para a minha vida, existe um Tiago antes e depois de um período que eu chamo de batismo, eu chamo de conversão. Isso está claro, isso tem que estar claro para nós. Essa é a primeira aplicação, ou seja, eu confio, eu descanso e eu desfruto do fato de que eu sou filho de Deus. Segunda aplicação, que eu não comentei, eu comento aqui agora. Sendo o resultado da atuação do Espírito Santo em Atos 2, aliás, sendo o resultado da atuação do Espírito Santo, desculpa que eu escrevo muito mal com o quarto, eu confesso. Porque às vezes eu não consigo colocar no papel que está no cérebro. Aí eu tenho essas lacunas de escrita. Nem eu mesmo entendo o que eu escrevo, enfim. Sendo o resultado da atuação do Espírito Santo, entendi agora que eu escrevi. Acho que o problema é o óculos, Thiago. Pode ser. O que eu quero dizer é o seguinte: a igreja, ela é o resultado da obra do Espírito Santo. Esse é o meu ponto aqui. A igreja, ela é fruto do Espírito Santo. Então, eu falei isso na pregação, eu falo de novo. O que está acontecendo em Atos 2 é a inauguração da igreja. O derramamento do Espírito Santo é a inauguração da igreja. Então, sendo a igreja o resultado da atuação do Espírito Santo, ela deve buscar e viver a plenitude do Espírito Santo. E aqui eu toco um ponto que eu não toquei na aula. Qual é a diferença entre ser batizado no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? São duas coisas distintas. O batismo é para a salvação. A plenitude é para quem é salvo. A plenitude do Espírito Santo é um dever nosso. E aqui eu termino, já tomei todo o tempo de vocês. Se nós não somos cheios do Espírito Santo, quando eu digo nós, eu estou me incluindo mesmo, tá? Nós devemos pedir perdão a Deus por isso. Porque além de ser o mandamento de Deus para nós, para a sua igreja, é a única forma de nós vivermos a vida cristã de forma autêntica. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Bom, Paulo responde na Efésios 5,19 que cantando entre vós os salmos e hinos, né? Ou seja, o ambiente de culto, comunhão, liturgia. Então, o que Paulo está dizendo é que no ambiente de culto, quando a igreja está reunida, esse é o momento propício para nós sermos cheios do Espírito Santo. Ok? Agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser alguém influenciado por ele. As nossas ações, as nossas condutas, elas têm uma influência direta e decisiva do Espírito Santo nas nossas vidas. É aquilo que Paulo fala em Gálatas 5. As obras da carne dão lugar ao quê? Ao fruto do Espírito. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ostentar o fruto do Espírito. Ok, pessoal?